Olá pessoal, passando aqui hoje para fazer uma breve revisão sobre os achados tomográficos precoces no acidente vascular cerebral. Vamos fazer primeiro uma revisão anatômica das estruturas relevantes para essa detecção. Depois nós vamos falar dos três principais sinais precoces no acidente vascular cerebral, que são o sinal da fita insular, a hipodensidade do núcleo putamen e a hiperdensidade da artéria cerebral média, que é a principal artéria implicada nos acidentes vasculares cerebrais. Então, para fazer essa revisão anatômica, um exame tomográfico normal, primeiro nós temos aqui a fissura silviana ou sulco lateral. Acompanhando a fissura silviana, nós temos o córtex da ínsula, que tem densidade de substância cinzenta, assim como o restante do córtex cerebral. Se vocês repararem, logo colado aqui a ínsula, a gente tem uma fina faixa de substância branca, que corresponde às cápsulas externa e extrema, e depois a gente volta a ter densidade de substância cinzenta relacionada ao núcleo lentiforme, que compreende o putamen mais lateral e o globo pálido mais medial. Então nós temos o sulco lateral, ou fissura silviana, o córtex da ínsula, depois uma fina faixa de substância branca que corresponde às cápsulas externa e extrema, e depois nós temos o núcleo lentiforme. Vamos olhar aqui do outro lado normal também. Córtex da ínsula, densidade de substância cinzenta, uma alternância de densidade, densidade de substância cinzenta e densidade de substância branca, e depois a gente volta a ter densidade de substância cinzenta de novo, relacionadas às seguintes estruturas: córtex da ínsula, cápsula externa extrema e núcleo lentiforme. As artérias cerebrais médias, elas são visualizadas no seu sulco, que é um prolongamento lateral das cisternas da base. Então nós temos aqui então as artérias cerebrais médias. Percebam que elas têm uma densidade semelhante, assim como a densidade do tronco basilar. As artérias, quando elas não têm trombo, elas têm todas a mesma densidade. Vocês vão ver que um dos sinais precoces é a hiperdensidade da artéria cerebral média, onde ela vai ficar mais branca se nós compararmos com alguma outra artéria normal. Vamos passar então para os sinais precoces do acidente vascular cerebral no território da principal artéria implicada, que é a artéria cerebral média. Esse paciente apresentou na emergência com déficit motor do lado esquerdo. Então, se nós compararmos o lado esquerdo com o lado direito, nós já percebemos aqui uma perda de diferenciação, uma hipodensidade do córtex da ínsula e do putamen, se nós compararmos com o lado normal. Percebam que aqui a gente tem aquela alternância de densidade normal. Córtex da ínsula, substância cinzenta, faixa de substância branca relacionada à cápsula externa extrema, e depois aqui a gente volta a ter densidade de substância cinzenta relacionada ao putamen. Se a gente acentuar esse contraste, a gente consegue fazer isso na estação de trabalho, o que a gente chama de fechar a janela para acentuar o contraste branco-cinza, a gente consegue identificar melhor essa alteração de densidade aqui do lado direito, do lado comprometido. O córtex da ínsula e o putamen são estruturas de vascularização mais terminal da artéria cerebral média, então são essas estruturas que vão sofrer primeiro quando tem baixo fluxo nesse território vascular. Então percebam que aqui o córtex da ínsula está apagado, tem uma hipodensidade, que é o que a gente chama de sinal da fita insular, e o putamen também está hipodenso, se nós compararmos com o putamen normal do lado esquerdo. Então hipodensidade do putamen, sinais precoces no diagnóstico do acidente vascular isquêmico no território da artéria cerebral média. Finalizando com o último achado, a hiperdensidade da artéria cerebral média. Comparem com o lado direito, o lado esquerdo, a artéria cerebral média está bem mais hiperdensa. Se nós compararmos com o lado direito normal, isso aqui é um trombo agudo no interior da artéria cerebral média, e esse sinal já é um sinal de pior prognóstico para esses pacientes. Esse achado ele pode vir isolado, mas nesse paciente ele já veio associado também aos outros sinais que nós acabamos de ver,
Comparem o lado direito normal, córtex da ínsula, faixa de substância branca e depois o núcleo lentiforme, putamen aqui mais lateral. Do lado esquerdo, a gente tem essa perda de diferenciação. A gente não consegue fazer essa diferença de alternância de densidade. Fica tudo apagado, fica tudo hipodenso. Então aqui nós temos de novo o sinal da fita insular e aqui a hipodensidade do putamen. Obrigado pela atenção. Se você gostou do conteúdo, lembra de clicar no sininho para ser avisado dos próximos vídeos.